Lições bíblicas. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição 12. Sendo a Igreja do Deus vivo. Texto áureo. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 32. Verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 16. Efésios, capítulo 5, versículos de 25 a 27 e 32. 1 Timóteo, capítulo 3. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas, ser tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Efésios, capítulo 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a Igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da Igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da Igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da Igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade. Tópico 1. A natureza da Igreja do Deus vivo. 1. A casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a Igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da Igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, atuando na história humana. 2. A coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a Igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a Igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto,
É responsabilidade da Igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da Igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a Igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. 3. O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos, aqui, ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O Evangelho revelado. A fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Assim, a Igreja é a fiel portadora dessa verdade. Sinopse 1. A Igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Tópico 2. Cristo e o relacionamento com a Igreja. 1. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela Igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que, na regeneração, Cristo nos purifica do pecado e que, no propósito do Calvário, estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada. Simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. 2. Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a Igreja, santa e imaculada, terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Sinopse 2. A santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da Igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Tópico 3. As armas da Igreja do Deus vivo. 1. O zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a Igreja é a fiel depositária dessa verdade. E, por isso,
Os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel e as 10 minas. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da Igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a Igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. 2. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da Igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na Igreja. Não, por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a Igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Sinopse 3. Zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da Igreja do Deus vivo. Conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à Igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada.